Deus abençoe, sejam bem-vindos aqueles que estão em casa, na live, você que está aqui, alguns que a gente não vê alguns domingos, né? Mas estão aqui hoje, graças a Deus. E também a Lília, né? A Murim, que chegou do Canadá, né? Está internacional mais uma vez, já era internacional, né? E chegou. E também a apóstola Beth, né, que não vem aqui desde o final do ano também. Ah, jesuíta aí. Que legal, é isso aí. Veio num dia que a Beth vai pregar, né? Acho que ela sonhou, né? A Rose Brandão também sonhou, veio para ver a Beth pregar. Apóstola Elaine tem vindo, né? Mas estou olhando aqui mais alguém lá para trás que eu não vejo há muito tempo, mas de óculos não está dando mais para enxergar muito bem, né? Mas que bom, vamos ouvir a palavra. Pai, abençoa tua filha, usa com graça, unção, poder e autoridade para abençoar a igreja e o teu povo neste lugar. E todos que estão em casa na live também sejam abençoados e recebam a graça, a bênção, a edificação que vem de ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa música de novo? Só um pedaço. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Quem é noiva aqui? Ele virá buscar de olhar. Quem estiver pronto correrá. Na sua glória com ele morar. Ele vem. Profetiza. Clama. Com alegria. Ele vem. Quem vai cantar com os anjos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu quis repetir. Vocês estão me ouvindo bem de máscara? Repetir para poder dar a base da minha palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou aqui hoje, muito saudade de vocês, do rosto de cada um que eu posso ver daqui. Diferente de Samuel, eu enxergo muito bem, estou brincando. É que mulher não usa óculos, vocês sabem, né? E Deus é tão perfeito que a gente vai envelhecendo e os nossos maridos vão perdendo a visão. E diz assim, você está tão bonita. É? Aí ele fala, o que é Botox? Não é nada. Botox não existe. É? Porque eu não percebo que tem necessidade de nada. Não tem não. Porque Deus é perfeito e o homem envelhece. E o Samuel não vai ao oftalmologista, eu nem faço questão que ele vá, né? Então é isso aí. Eu estou aqui hoje me desafiando, meu problema com a imunidade continua, porque o Senhor me deu vontade no coração para ministrar uma palavra hoje, porquanto o tempo que nós passamos, e essa palavra está ligada a Israel. E por quê? Porque Israel está vivendo hoje os últimos momentos, em vida em tempo real. Estão me ouvindo bem aí atrás, por causa da minha voz? Tá. Então, Israel está viveu anteontem, viveu ontem, está terminando sua festa de Purim. E aí eu sei que muitas pessoas aqui nem ouviram falar nisso, né? E por que a importância disso? A principal importância eu queria
atrair a igreja de novo para Israel. Fazer com que nossos corações, seu coração, acenda a chama de novo que está apagando para com Israel, para com as orações, para com a oração de Jerusalém. E nós ouvimos aqui os músicos cantando, né, que os sinais estão aí, estão aos nossos olhos, e que Ele está vindo, que Jesus está vindo. E que Jesus virá e descerá em Jerusalém e em Israel. Então, quando a gente faz uma somatória desse tempo da pandemia, desse tempo difícil que a Terra passou e passa, porque a pandemia não acabou, não nos iludamos, e fé é uma fé consciente, não é uma fé irresponsável. O Senhor fala, vai e vá, e se eu não te falo, você ora. E cada pessoa tem a sua própria responsabilidade consigo mesmo, isso é amém? E ninguém pode viver na medida da fé do outro. Nós temos que viver na medida da nossa fé, mas não é só isso. Temos que ouvir o Senhor. E o Senhor fala para mim, vai amanhã. Eu vou. E por que tudo isso? Porque todas as tragédias, os acontecimentos difíceis desse tempo, eles estão cauterizando o nosso coração. E nós não estamos notando? Eles estão tirando a paixão do nosso coração, do foco do reino de Deus. Esses acontecimentos difíceis desses últimos anos, a saber, principalmente da pandemia, quem esperava uma pandemia? Pois, olha, virá o avivamento. Como a pandemia veio sem ser esperada, virá o avivamento. E quem que vai estar preparado para receber e viver o avivamento? Amém? Então, eu estou aqui para fazer acender a chama em todos os corações, trazer a memória viva daquilo que nossa igreja viveu, amou, experimentou com Israel, principalmente para com os seus decretos, e principalmente para aquilo que é mandamento perpétuo. Nós temos que estar atentos. O que acontece com o ser humano? Não só aqui, mas o ser humano. A nossa tendência todo o tempo é esquecer de tudo, esquecer de muitos episódios. E Jesus e Deus, o Espírito Santo sabiam disso, por isso criavam memoriais, como a ceia é o memorial, para fazer lembrar à igreja que Jesus é o noivo e nós estamos formando uma aliança com o nosso noivo. Então, nós, seres humanos, graças a Deus, somos muito limitados, porque na nossa limitação, nós já somos tão maus. Imagina se nós fôssemos eternos aqui na Terra, como isso aqui ficaria, não é? Olhamos o caixão, enterramos, vemos o cemitério, e no que nós mudamos? Então, a pandemia veio e fez com que nós esquecêssemos, repete comigo, esquecêssemos. Tanta vivência nossa, tanta memória construída, as festas bíblicas que a gente viveu, os ensinos sobre Israel, os ensinos da nossa necessidade não, os ensinos de que nós fomos enxertados numa oliveira em Israel. Igreja, nós fomos enxertados e nós não podemos anular aquilo que a igreja viveu durante essas décadas, últimas décadas. As nossas memórias são tão atingíveis que Deus falou para Josué, manda que pegue cada pedra do Jordão. Olha só, para que eles não se esqueçam, porque o homem é muito místico, o homem é muito ocular. Olha uma foto, lembra, olha uma pedra, lembra, mas se não tem a tendência a esquecer, porque a gama de informações que nós recebemos nos distraem e nos tiram do foco. Hoje o Espírito Santo quer nos trazer para o foco. Hoje o Espírito Santo quer fazer com que a nossa igreja, que todos nós que estamos aqui, e você que está nos ouvindo, possa se recordar da sua história, de onde o Senhor te trouxe, de onde você veio, do império das trevas. Quem era você antes de conhecer Jesus? Mas a palavra do Senhor nos ensina, mas conta também para os seus filhos, conta para as suas gerações. Os seus filhos têm que contar as histórias para as suas gerações. E nós vamos nos distraindo com a internet, nós vamos nos distraindo com o estudo, com o trabalho, e nós não praticamos a palavra de Deus. Então, como está terminando Purim, e o Senhor falou, vai ministra um pouco sobre minha terra. Lembra aos meus filhos ali
do amor que eles têm por Israel. Lembra também que aquilo que mandamento eterno vai ser eterno e perpétuo. Lembra e fala e vive em tempo real, ainda um pouco no final, como Israel está vivendo as últimas celebrações da festa de Purim. A festa de Purim, ela não é uma festa bíblica, não é. Ela não é um mandamento perpétuo, mas ela está escrita no livro de Esther. Ela está colocada ali, como foi colocado em crônicas, muitas coisas da vida de Esther e Mordecai, seu primo, que assim o Senhor quis para que ficasse aqui, na sua palavra. É diferente, as festas bíblicas, elas são mandamentos perpétuos. Aí eu pergunto a você, uma pandemia de 2 anos, 3, eu falei, eu interrompi, eu vou reatar, a pandemia não acabou. A China ficou 1 ano sem uma morte. E hoje tem 17 mil mortes. Um dia ela vai acabar, mas acontece que nós temos que ter uma consciência de que quem governa é o Senhor. E quando nós falamos que os ventos da vida, as chuvas, os terremotos que quebram casas, os bombardeios, as guerras que rebentam família, essas coisas, atenta igreja, não podem tirar do nosso coração o que nós vivemos em Deus na nossa vida até aqui. Cada um de nós viveu coisas grandes e fortes, milagres de cura, câncer. Vocês sabem o que vocês viveram e eu sei o que eu vivi. Então, as distrações dos dias de hoje, todo o trabalho, toda a luta pela sobrevivência, toda a dor com seu filho, seja o que for, não podem apagar a história memorável que o Senhor deu a mim e deu a você. Os ensinos memoráveis da adoração, os ensinos memoráveis para com Israel, para com as suas leis, para com o Shabat também. Então, nós precisamos fazer uma revisão de identidade. Onde nós paramos e onde estamos parados. Onde temos que avançar, para onde nós iremos. Então, a festa de Purim foi codificada para ser uma festa que colocasse a memória de Esther, da rainha Esther, eterna. Não foi para exaltá-la, não é para exaltá-la, mas para lembrar o povo. Repete comigo, lembrar o povo das grandes coisas que o Senhor fez por ele. Está fraco, vocês estão fraquinhos, hein? Não? Vamos lá, gente. O que houve? A didática mudou? Hoje nós não temos aqui, nosso pessoal da mídia está descansando, né? Então, mas vamos lá, praticar, não é? E nós precisamos lembrar. Lídia, o que o Senhor fez na sua vida, lembra? Regina, onde você estava quando o Senhor te conheceu? Jesuí, lembra, Jesuí? Não é? Cristiane, ver vocês aí, Penha. Eu estava no inferno. Eu vivia no império das trevas. E o Senhor me resgatou do império das trevas, literalmente. Eu não posso me esquecer disso. Eu tenho que contar para o meu filho, para a minha filha. E a gente começa a ficar distraído. Então, hoje eu estou aqui para viver com a igreja. Esses últimos horas de Purim. A festa de Purim não é para agradecer a rainha Esther, porque Deus não quer ninguém sobre ele. Nenhum de nós aqui fica grande e está aqui para ser engrandecido, mas o Senhor quer que nós nos atentemos para as características de Esther hoje e entendamos que eles cumprem como judeus essa festa, mas eles sabem bem o que estão comemorando. Eles estão comemorando o livramento do primeiro holocausto sobre a terra. A rainha Esther, com a sua postura, ela conseguiu evitar de uma forma sobrenatural que houvesse o extermínio dos judeus sobre aquele lugar, sobre toda a terra. Gostaria de dizer que o nome de Esther é um nome persa, mas o nome hebraico de Esther é Hadassah. E eu queria que você entendesse um pouquinho, eu sei que muita gente não entende, mas você vai entender, é simples, né? Hadassah nasceu dentro de um exílio, repete comigo, exílio. O mesmo exílio que tomou por cativeiro, a Bíblia diz que Deus entregou na mão. Repete comigo, Deus entrega nas mãos.
Está melhorando. Estava enferrujado, isso aqui. Então, o que acontece? Deus entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E você sabe qual é a metáfora que tem a Babilônia? Ele entregou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Esther vem da tribo de Benjamim. Aí foi o mesmo exílio que chega Daniel na frente. Então o povo judeu foi exilado por causa de pecado. O povo judeu foi entregue por Deus para ser sofrido e ser aformatado no fogo. E Esther nasceu dentro de um exílio. Olha, vocês estão acompanhando, nós estamos na guerra da Ucrânia. E nós estamos vendo os exilados e os refugiados, como eles saem. E como é triste você sofrer um exílio. Como é triste você ter que migrar em 24 horas para um outro lugar sem estar preparado. O povo de Israel passou por isso. Mas, mesmo no exílio, eles praticavam as ordens do Senhor. Eles cumpriam com Hanukkah. Eles escondiam os candelabros, mas eles tinham na memória a necessidade de viver o que Deus ordenou. Lembra aos seus filhos e pratica-os como mandamentos eternos. Nenhuma pandemia vai tirar o nosso amor por Israel. Nenhuma pandemia pode nos desconectar em tempo real daquele lugar que foi a origem, que é hoje o motivo e será o grande lugar da glória descendo do céu, a saber, Jesus descerá em Jerusalém. Refrescando a memória, refrescando tantas festas de tabernáculos. Para que tantas festas? A gente esqueceu tudo e perdeu o rumo. Então é importante que nós voltemos hoje com o nosso coração em chamas ainda, orando por Jerusalém e acreditando que Jerusalém vai entrar num cenário próximo que definirá o último tempo. Então, por isso eu estou falando de Purim hoje, mas não vou parar aqui, né? Eu queria basear essa história e tirar alguns tópicos dela, para que sejam aplicados na nossa vida hoje. Estávamos eu falando aqui, queria ele virar, e os sinais estão à nossa frente há muitos anos. De forma tal que nós não damos nem mais atenção para os sinais. A pandemia é o meu pai, agora já virou, ó. E a guerra, Petrópolis desmontando, tragédias acontecendo no mundo inteiro, os sinais, há um sinal ali, há outro sinal aqui, mas a gente já está vendo isso há alguns anos. E qual é a estratégia do diabo? Fazer com que você faça, isso não é nada, isso é normal. Não é normal. Jesus está sinalizando, eu estou voltando. Você está pronto? E qual é a nossa tendência na nossa distração? É não nos aprontar. Qual é a nossa tendência? É abandonar o Senhor. Qual é a nossa tendência? É nos acomodar na fé. E sabe o que acontece com isso? O pecado é gerado em nós e a gente não nota. A gente nem acha mais que é pecado. E é pecado que desagrada ao Senhor. E quando eu quero entrar na agenda que nós estamos trabalhando, né? Manifestações, no plural. Repete comigo, manifestações do... Ai, gente, vamos lá. Manifestações do... Foi falado sobre herança, foi falado sobre muita coisa. E eu vou falar hoje sobre sacerdócio. Baseado em primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Se a mídia puder me acompanhar, eu agradeço, mas se não puder, não tem problema. Quando diz assim, pode abrir sua Bíblia aí? Você tem uma Bíblia? Quem tem faz assim. Quem tem no celular também faz assim. Então, abram, leiam, para que vocês memorizem, para que o que você está lendo entre no seu coração e não fique só no seu ouvido e se perca. Pedro escreve aqui exatamente o que fez Esther. Primeira carta de Pedro 2:9. Ouçam só. Ele diz assim, e eu digo a vocês, meus queridos irmãos, vocês são geração eleita. Só tem um aqui da geração eleita. Amém, irmã? Obrigada aí pelo apoio.
Então eu vou repetir de novo, você vai repetir comigo. Vocês são uma... E também são o quê? E também são o quê? E também são o quê? Você é capaz de repetir essas 4 palavras sem ler? Somos uma? Somos um? Vamos voltar. Somos uma geração eleita. Somos um sacerdócio real. Somos um? Somos um? Igreja, nós somos tudo isso aí. O que está faltando? O que está faltando? Para que você hoje possa definir de novo a sua identidade em Cristo Jesus. Nós estamos nos perdendo na nossa identidade. Ouvimos 15 rádios, 25 pregadores na televisão. Somos um campo totalmente confuso. Quem é você hoje? Eu não quero saber quem você foi hoje, há 10 anos. Eu quero saber como você está. Nessas definições graduais aqui, você sabia que você está dentro de uma geração? O que é uma geração? É um período de tempo. Uns dizem 40 anos, outros dizem 70 anos, mas nós estamos na mesma geração. E Pedro escreve que nós somos uma geração escolhida. Escolhida para quê? Para esse tempo. Vocês entendem? Às vezes eu penso assim, eu queria tanto viver no tempo do Luís XV. Era tão bonito, aquelas roupas, aqueles sapatos. Meu filho sumiu, cadê ele? Aquelas mulheres, aqueles cachos, né? Eu amo aquela época, né? Mas o Senhor quis que eu e você nascêssemos nesse tempo que vivemos agora. Olha para mim, porque Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida para esses tempos finais difíceis. O Senhor escolheu o Noa, escolheu Josué, escolheu Eliane para poder viver nessa geração de tempo difícil, onde os homens seriam perversos, maus. E vai uma lista ali em Tessalonicenses, vai outra lista em Timóteo, descrevendo tudo que nós estamos sofrendo com os homens de hoje. Desapegados, pais matando filhos, abandonando filho. Quando eu li aquele versículo assim, se o teu pai ou se a tua mãe te abandonar, o Senhor te acolherá. Eu dizia assim, como um pai abandona uma mãe? Hoje eu sei. Um filho, desculpa. E o que nós vamos esperar da sociedade, do teu vizinho, da tua sogra, do seu colega de trabalho? O que você espera dele? Amor? Estamos em tempos que o amor vai esfriar. Estamos em tempos de apostasia. Mas a pergunta é, quem é você nessa guerra? Quem é você dentro dessa geração? Quem é você? Qual é, depois desse tempo de pandemia, o que ficou, o que restou do pastor, da pastora? O que restou da sua família? O que restou? Perdemos tantas pessoas amadas. Houve luto sobre a terra, como houve no tempo de Joel. Mas nós temos que fazer uma chamada hoje. Olha, Sidney, Deus tem um propósito para você e Ele está esperando, vai cumprir. Não fique decepcionado. Ele vai cumprir. Se você nasceu nesse tempo, nasceu com um propósito. Mas se a gente desfocar da preocupação, estou vivo por quê? Estou vivo para quê? Eu não tenho nada de mim. Você tem muito de você, porque a palavra de Deus diz que te viu substância ainda informe no ventre da sua mãe, e sobre todos os seus dias escreveu sobre sua vida. Deus tem grande propósito. Se a sua casa é pobre, se você não tem comida, se você está desempregado, se você está doente, se luta com uma enfermidade, se o seu casamento acabou, não interessa, Deus vai cumprir os seus propósitos em qualquer cenário. Deus tem cumprido propósitos hoje nos países nazistas, ex-nazistas, que massacraram 6 milhões de judeus, estão socorrendo os imigrantes de guerra. Deus tem propósito para você hoje, para mim hoje. Você tem 80 anos, Deus tem propósito para você. Tem 90, Deus tem um propósito para você.
A pior arma do inimigo é quando te convence assim, você está aqui sem querer. Te jogaram numa cadeira, te largaram para lá. Ninguém larga ninguém. Nós nos projetamos. Vou repetir, tá? Ninguém larga ninguém. Somos nós que nos levantamos. E diz assim, eu estou aqui, pastor, pastora, para servir. Me coloca, me ajuda a não morrer na paralisia da minha vida. Me ajuda a que eu frutifique na minha terra seca. Eu estou sem emprego, eu estou sem comida, eu estou doente, mas eu sei que estou no lugar certo para fazer a coisa certa. Me ajuda. Não se conforme. Nenhuma pandemia pode dizer assim, vou ver o culto. Se eu não posso ir, eu não posso ir. Nem preciso de ver, tem tanto culto. O último que conversou comigo falou assim, eu que controlo. Eu como? Eu vou no pastor, não gosto, vou para outro. Assim, até que Deus controle você. Você controla até que a tua mão fique dura. E tu não possas mais controlar ninguém. Então, falando desse versículo, e ligando esse versículo às manifestações do amor de Deus, isso é muita responsabilidade sobre a igreja. Eu queria despertar a igreja a ter uma chama acesa essa manhã. Eu queria te dizer assim, vale a pena levantar do banco. Eu queria te dizer assim, vale a pena pegar o seu carro e vir aqui para o projeto fazer comida naquela cantina quente. Vale a pena se unir à igreja e você trabalha tanto e tudo é para o Senhor. Então, estamos no tempo como geração escolhida. Rose, você foi escolhida. Karina, você foi escolhida. Pastora Esther foi escolhida para estar nesse tempo. Pastora Marli foi escolhida. Você não está, ninguém está fora de tempo aqui. Tudo que é precoce é abortivo. O Senhor nos escolheu tão pequenininhos, tão cheios de fragilidades. A gente se sente tão incapaz. Nós sentimos tão pecadores e fracos. E a gente se encolhe, mas é isso que o diabo quer. Mas o Senhor Jesus hoje quer levantar você. E acender a fama que está apagando no seu coração. E te dizer, você, meu filho precioso, eu te vi dentro da barriga da tua mãe. Você não foi um erro. Você veio à terra, eu te trouxe. Porque você tem uma história. Você não é uma pessoa sem história. Você tem um meio, um início, você terá um fim. Você não caiu aqui sem querer. Você não está aqui porque você casou. Eu te pus aqui. Quem crê nisso? Eu não estou satisfeito com o meu ministério. Mas por que não está? Olhe para dentro de si e reconstrua a sua identidade destruída. Reconstrua, lembrando as memórias, revendo o passado, principalmente de onde você veio, de onde eu vim. Nós viemos do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos mortos e revivemos. Adorávamos a muitos deuses e aprendemos a amar só o Senhor. Isso é você. Você é esse vitorioso aí, vitoriosa aí. Olha para isso. Quando você estuda um pouco a palavra e você aprende por que o povo hebreu virou escravo no Egito. Sabe por quê? Porque passaram-se muitos anos e o povo do Egito se esqueceu do benfeitor José. Enquanto José era lembrado, o povo foi amado. Repete comigo. Enquanto José foi lembrado, o povo hebreu foi amado, protegido e foi coberto. Mas, quando a cultura egípcia esqueceu de um governador chamado José, os seus filhos foram nascendo, criando os outros filhos, a figura de José ficou para trás, então eles oraram um povo. Opa, vamos escravizar esse pessoal aqui. Mas a verdadeira razão de Deus ter tirado o povo hebreu do Egito não é porque ele era escravo, ou não é porque ele sofria. Deus tirou o povo do Egito, sabe para quê? Para adorar ao seu Deus. Você está aqui para adorar ao seu Deus. Você vive nessa geração eleita para adorar o seu Deus. Então, Deus fez todo aquele cenário do Êxodo, levantou aquelas 10 malditas pragas imensas
para retirar um povo, para ser adorado, e depois eu quero que faça um tabernáculo, porque eu quero morar com o meu povo. O Senhor tem um plano, esse plano não desistiu dele, morar conosco eternamente. Eu vou repetir, o Senhor tem um plano de morar conosco eternamente. Quem quer morar com o Senhor eternamente? O Senhor não desistiu dos planos dele. O cenário está aquecendo. Mas nós somos uma geração que tem que ter conscientização desse tempo. Por que eu vivo nesses dias e não vivo tão lindamente no tempo de Luís XV? Porque Deus me quer nesse tempo. Forte, corajoso, preparado, posicionado, me entendendo, discernindo minhas próprias guerras. Por que eu estou presa em casa? Estou me acomodando por quê? Que decepção me paralisou. Enfrenta, como se enfrenta um inimigo. Sai da minha vida, eu vou levantar. Deus tem um plano para a minha vida e eu vou executá-lo até o final. Quando a gente vai para a segunda colocação do sacerdócio real, é muito sério. Nós sabemos que o primeiro sacerdote era único, um tabernáculo, sumo sacerdote. Mas a Bíblia nos ensina que Deus é tão perfeccionista, repete comigo, detalhista, excelente. E Ele descreveu a planta do tabernáculo. E quando Ele descreveu a roupa de um sacerdote, o sumo, único, muitos detalhes há nela, mas eu quero tirar uma, que eu acho mais linda. Ele falou assim, faça para ele uma coroa de ouro. Mas não vai botar em cima da cabeça, não. Põe na testa. E nessa coroa de ouro puro estará escrito: consagrado ao Senhor. Ouça essa. Está escrito: santidade ao Senhor. Está escrito: separado para Deus. Deus mandou, faz uma coroa e escreve isso nela, para que quando o povo olhe, veja, tem um homem separado para Deus. Tem um homem que é santificado só para Deus. Tem um homem que pertence, é consagrado para Deus. Ele andava com o peso dessa coroa. E eu vou dizer a você mais uma coisa, você também tem a mesma coroa. A minha pergunta é, para mim e para você, quando olham para mim, o que vem em mim? O que está escrito na minha cara? Desculpe a palavra cara, mas é para você entender, fácil de entender. O que eu represento? O sacerdote, ele tinha que trazer a memória da santidade de Deus, não da vergonha de Deus. Santo ao Senhor, santidade ao Senhor. E hoje eu quero dizer a vocês, daqui a pouco eu vou dizer que Jesus rasgou o céu, ou os véus, desculpa, e nos tornou a cada um de nós sacerdotes e reis do Senhor. E por isso você não se engane, cada um de nós tem a sua, deveria de ter a sua coroa assim, Gabriel, um homem separado para Deus. Eu posso ler sem ter nada na cabeça, mas a sua vida me diz que você é separado para Deus. Eu posso olhar a pastora Marli e dizer assim, não há nada que o meu olho veja, mas o meu espírito sabe, você é santa ao Senhor. Pastores precisam ser santos ao Senhor. Pastoras, todos nós, sacerdotes santos, sacerdócio real de um rei, que exige santidade. Mas a gente vai se perdendo, a gente vai esquecendo, a gente vai se contaminando, e a contaminação parece popular, e do popular parece natural, e vamos para a internet, pornografia na internet, palavrões dentro do trem, palavrões, ninguém está vendo sim, o teu Deus está lendo o que está escrito na sua face, está lendo sim, aquele que lê pensamentos e ouve corações, está vendo sua postura, quando o seu pastor, a sua mulher não está perto de você, seu esposo não está perto de você, seu pai não está perto, o Senhor está.
com o seu poder, lendo na nossa face o que realmente nós somos. Não te importa o que os outros dizem que você é, importa é o que Deus lê na sua face. Você pode estar com um sorriso aqui assim e amarrado no coração. Você pode ser super simpático para a igreja e super deprimida no seu coração. Mas o Senhor sabe quem você é. E Deus quer mudar a sua vida hoje, essa manhã. Nós precisamos descer desse lugar, sendo uma só pessoa, santos para o Senhor. E exercendo o chamado de Pedro aqui. Manifestando o amor de Deus na nossa geração. Manifestando, escuta, o sacerdócio do Senhor na nossa geração. Ai, gente. Sabe o que é a pessoa santa no meio de tanta prostituição? Tem que ser a igreja que subirá. Tem que ser essa igreja. Ela se consagra do profano, se consagra do pecado, porque o Senhor falou, seja santo como eu sou santo, e é um verbo no imperativo. Ai, acho que eu tenho que beber água. Ai, para mim. Depois, no Paraí, fala da nação santa. O que é nação? É toda uma organização estruturada por lei. Brasil é uma nação. Israel só se tornou nação quando os 10 mandamentos desceram. A nação tem que ser santa. As nações serão julgadas. E fala povo, o quê? Povo comprado por Deus. Povo de propriedade de Deus. Eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz. Você tem dono, meu irmão? Eu tenho dono. A nossa salvação não foi gratuita, foi paga com dinheiro alto. E nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então nós somos um povo comprado pelo seu Senhor. Você não se manda. Você tem que aprender a ir aos pés do Senhor e perguntar, e agora, Deus? Abre essa porta ou não abro? Vou para o seu emprego ou não vou? Você esqueceu que tem um Senhor e um dono? Pedro fala. Aqui. Povo comprado por Deus. Nós temos um dono. Mas essas características aqui, de quem nós somos, segundo Pedro, ela tem um fim. Ah, é tão bonito, né? Eu posso ser o quê? Vamos lá, nem leiam, olham para mim. Somos o quê? Não, geração. Ih, gente, vocês estão aí. Nós somos geração. Vivemos num tempo eleito, escolhido. Somos o quê? Você é sacerdotisa real. Você é sacerdote real. No trem, no metrô, com fome, com sede, entregando no iFood. Você é um sacerdote real. Desempregado, doente, você é sacerdote real. E nós somos um maná. E somos um. Quando fala de povo, fala de mundo. Quando fala de nação, fala de país. Nossa organização. Mas para que toda uma coisa sobre mim? Para que tanta coisa legal, boa? Eu sou tudo isso, realmente sou. Mas que bom, agora eu vou viver isso. Não. Você é tudo isso para o fim. E o fim está aqui. Para que você possa anunciar. Lê o versículo. Para que vocês possam anunciar a virtude, não a vergonha. A virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos aplaudir o Senhor com força. Você está equipado para isso. Para anunciar o amor de Deus. Para anunciar com a sua vida e com todas essas ferramentas. A razão pela qual você é quem é. Mas alguém jogou uma capa e aquilo ficou escondido e eu estou tirando a capa. E falo, vai para casa, Lídia. E assume quem você é. Vai para casa, Felipe. E assuma quem você é. O que adianta para Deus um povo escolhido, uma nação santa, sacerdotes reais, escrito eu sou do Senhor, se eles não anunciam nada? Se nós não é anunciar qualquer coisa, é anunciar as
virtudes e não a vergonha. Tem você anunciado a vergonha do Senhor? Ou tem você e eu anunciado as virtudes do Senhor? As pessoas, quando te olham, veem o grande amor de Deus que você reporta, a arca da aliança nos seus próprios ombros. Ou vê vergonha? O cara é corrupto, o cara é mentiroso, adúltero. Olha que vergonha. E o seu Deus é envergonhado porque você se perdeu em si mesmo. Se perdeu porque houve pandemia, se perdeu porque os cultos fecharam, se perdeu por causa de tanta coisa de dinheiro, se vendeu. E aí são infinitas as situações, mas hoje o Espírito Santo te traz aqui, para te dizer assim, você vai se levantar de novo. Você tem que se reconhecer de novo. Você tem que fazer um voto com Deus. Você tem que sacudir você mesmo, assim, olha, isso aqui sai, isso aqui fica, eu quero aquilo, eu tenho que anunciar, a minha boca tem que abrir, anúncio é verbo. Eu tenho que me apresentar, sacerdote, santidade ao Senhor. Eu tenho que ser isso, eu tenho que anunciar através da minha vida a finalidade de tantas bênçãos. Não é para você ficar calado, não, isso é egoísmo, conformismo. Sabe o que é isso? É covardia. Abre a tua boca que o Senhor te deu e anuncia com a sua vida também, claro, e com o seu verbo, com as grandes maravilhas do Senhor. Eu vi uma cena, tenho visto cenas muito tristes, como o nosso povo está sofrendo. Toda a terra. Mas eu vejo aquilo que eu estou olhando, né? Entregadores entregando comida de bicicleta, com fome. Crianças pedindo dinheiro, pode ser uma máfia, não me interessa. Gente, vamos olhar para a situação social do nosso país. Mas eu posso anunciar em qualquer situação as grandes virtudes do Senhor. O grande amor de Deus. Disse, olha, eu estou aqui, mas eu vou sair daqui. E eu só estou aqui para cumprir um propósito de Deus na minha vida. E quando eu ouço e vejo o nosso povo sofrer, sem casa, sem comida, sem roupa, sem dar o que comer ao filho, eu quero te dizer a você, se passa por isso, o Senhor te fará rainha nesse seu palácio. O Senhor te fará reinar onde quer que a tua planta do teu pé pisar, se você pisar consciente. Me lembro uma vez que fui chamada para ser testemunha de um caso de paternidade. Eu tinha uma viagem para outra nação, eu adiei essa viagem. Eu orei e jejuei, porque era grave. E eu falei, Senhor, humildade, seja comigo. Eu não vou no meu poder, não vou no meu diploma, eu vou na tua presença. Essa menina está sendo injustiçada. Me ajuda, Senhor. Eu me lembro que foi no cartório, sei lá que aquilo ali é, de Cascadura. Eu me lembro que quando eu andava, eu estava sozinha no corredor, eu senti os anjos andando comigo, assim. Cada passada minha batia, paf, no chão. Paf, eu não estou sozinha. Senhor, seja comigo, não estou sozinha. E quando a pessoa requerida veio até mim, eu conversei e eu falei algumas coisas, e o advogado falou assim para ele, é melhor você negociar com essa senhora, porque lá dentro você está ferrado. Não era eu, era o Senhor comigo. E essa menina ganhou a causa dela. Louvado seja Deus. Então, o Senhor tem um compromisso conosco, onde quer que nós estejamos, se nós estamos nele e fazendo para Ele, não para nós, para Ele. Isso foi a história de Esther. Eu tenho quanto tempo, gente? Esther era muito pobre. Hadassa era muito pobre. Nasceu escrava, exilada. Ela tinha tudo contra ela. Ela era órfã de pai e mãe. Foi criada por um primo, a graça do Senhor, era um homem de sabedoria. Muito. Mordecai era sábio, muito sábio. Criou Hadassa dentro da palavra. Eles eram judeus em terra estrangeira, persa. E aí, nesse livro de Esther, para resumir, nós temos a presença de 3 igrejas. Aqui no capítulo, eu tenho tanta coisa para falar, o André não gosta que eu fale isso não, mas eu tenho.
Ele não gosta não. Você não fala isso não, tá? Mas eu falo sim, porque é verdade. E essa porcaria não funciona. E a mídia não lembra que eu existo mais, essas coisas assim. Caramba. Só um minutinho. Deixa eu me entender aqui. Eu não mudei, né, gente? Eu não mudei, né? Vamos rápido comigo aqui. Ver se eu consigo ler aqui isso aqui. O primeiro versículo que eu quero destacar, existem 3 mulheres no livro de Esther que representam um tipo de igreja. A primeira igreja é a rainha Vasti. A Bíblia nos ensina que o nome Vasti significa beleza incomum. E ela era mulher do rei Assuero, rei da Pérsia. E nesse primeiro capítulo aqui, o rei Assuero, ele faz um grande banquete de 6 meses. Chama todos os príncipes nobres, porque ele quer exibir o seu poder, que era muito grande. E depois ele faz mais 6 dias de banquete, e ele chama os pobres e os ricos, que ele queria exibir o seu poder. E a Bíblia fala que, então, o rei Assuero manda chamar, nesse ápice do acontecimento, ele manda chamar a sua rainha, a sua esposa, Vasti, como vocês quiserem falar, não tem nada que prove. E quando a Bíblia fala aqui, parece que, a mídia, se quiser ajudar, acho que está em Esther 1:11, não sei. Porém, quando os oficiais transmitiram a rainha Vasti, o que ela faz? Ela se recusou em ir. Repete comigo, ela se recusou em ir a se apresentar diante do rei. E aí o rei ficou irado e indignado com a recusa de Vasti. Porque ele falou assim, olha, manda que ela venha e traga com ela as vestes reais e a coroa real. Repete comigo, coroa real. Ele podia ter falado assim, ó, traz Vasti até aqui. Não, ele fala, quero que ela venha com a coroa. Deve ser uma coroa de 0,5 metro. Quero que vejam o poder da coroa da rainha. Mas ela foi desobediente. Sabe por que ela foi desobediente? Porque ela confiava muito em si mesma. Problema da igreja. Ela estava se sentindo muito segura, já era rainha. Problema da igreja. Sentindo que ninguém poderia destituí-la. Problema da igreja, da noiva. E ela não quero ir. E não se apresenta ao rei. Isso nos reporta ao banquete de Deus para com as bodas do seu filho. E a Bíblia fala que o Senhor manda avisar de todas as formas, o banquete está pronto, vinde! Ninguém aparece, cada um tem uma desculpa, caso um filho enterra um morto, e fecha uma firma, e é atropelado pelo metrô, não sei, não apresenta. O rei chama, é hora de se apresentar, mas a igreja não se apresenta. Isso foi, Vasti. É a igreja apóstata. É a igreja que não se apresenta diante de Deus porque está cansado, está chateado com o irmão, está chateado com o marido, brigou com o filho, a casa está mal, está sem dinheiro, não vou ao culto. Não vou me apresentar. Isso é uma apresentação ao Senhor. E a Bíblia fala que ali o rei ficou indignado e irado, na mesma palavra do rei Assuero. Quando o rei Assuero viu que Vasti não vinha, ele ficou irado e indignado. E você sabe a história. E eu estou comparando o texto. É o mesmo verbo de Deus para com os seus filhos que não se apresentam às convocações. Torci o pé, estou tão suada, minha pressão subiu, seja lá o que for. Se for verdade, Deus sabe. Mas se não sabe, se não for, Deus também sabe. Porque os olhos do Senhor passam todo o tempo pela terra. E o que acontece aqui nessa parte? Acontece que o Senhor, eles se reúnem em conselho e decidem que Vasti tinha que perder a coroa para não ser vergonha e mau exemplo para as mulheres. E foi dessa maneira que houve o edito. Então convocaram todas as virgens daquele lugar. Mardoqueu não tinha planos para levar Esther, mas ela foi levada. Ela tinha 15 anos. E aquela menininha pobre, órfã de pai e mãe.
estrangeira numa terra que não era dela, sem direito legal de nada. Ela foi. E Mardoqueu deu um conselho para ela, ela cumpriu todos os conselhos dele, não podemos falar tudo. E o que acontece? A Bíblia fala que Esther era muito bonita, mas que Vasti era de uma beleza incomum. E a Bíblia fala também que aquelas moças podiam pedir o que quisessem ao rei naquela hora. Era a hora de ver a vida. Vocês entendem isso? Eu quero um sítio, sei lá onde. Guapimirim, sei lá onde é que estou falando, não sei. Alguma coisa que eu quero é isso, um sítio para a igreja. Mas assim, pode ser, é a hora. Eu quero que você sustente toda a minha família. O rei daria todas. Estavam ali. Chegou na hora de Esther, sabe o que ela pediu? Nada. Porque ela estava bem instruída. Instrui teu filho no caminho que ele tem que seguir, e ele nunca se afastará dele. Esther era obediente e era humilde. Então Esther, a Bíblia fala que ela cai na graça de Assuero. O Senhor Deus fez com que aquela menina pura, santa, obediente, humilde, caísse na graça do rei. Quem quer cair na graça do rei aqui essa manhã? Eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho casa, estou com dívida. Mas se o Senhor me escolher para que eu caia na sua graça, porque olha o meu coração, me vê arrependida. Olha o meu coração e me vê triste, me vê, cara, porque eu fiz isso, porque eu traí minha mulher, porque eu entrei em pornografia, porque eu menti, porque eu roubei, porque eu me vendi, me corrompi. Senhor, eu estou arrependido. E você cai na graça do Senhor. E a sua vida muda. Hoje é uma manhã de mudança. Não se conforme com o seu estado de hoje. Deus quer te levantar e quer te dar uma coroa. Uma coroa de honra. Um homem e uma mulher que ande e seja respeitado e diga assim, ali vai um filho de Deus. Quando acontece aqui, o rei ficou muito impressionado com aquela resposta. Eu não quero nada. Mas ela estava sendo orientada. Então tudo bem, ficou. Acontece que eu queria dizer o seguinte, rainha coroada. Esther Hadassah é coroada pelo rei. E a coroa que estava em Vasti foi para a cabeça de Esther. E aí, a trama vai se desenvolvendo. Eu queria só me focar aqui. Aqui, quando diz assim... Então, Esther, capítulo 2, 17. Então, o rei lhe colocou uma coroa. Repete comigo, coroa. E tornou-a rainha no lugar de Vasti. Primeira lição a falar, você não tem segurança em nada na sua vida, diácono, porque você é diácono, nem porque você é dizimista, nem porque você é apóstolo ou pastor. A sua segurança está na sua prática de vida e de fé. E você hoje tem a oportunidade de mudar a sua vida. Bom, e depois pulando um pouco mais aqui por causa do horário, né? Mardoqueu consegue livrar a vida do rei por alguma razão. Mas ele descobre que Ramã, que é um nobre, repete comigo, nobre, estava definindo o primeiro holocausto dos judeus. Matar todos os judeus da tribo de Judá e todos os judeus da tribo de Benjamim. Ele descobre, então ele entra em desespero, procura a rainha Vasti. Então a rainha está no pátio, ele chega aqui, eu quero ler esse pedaço. Acho que é Esther 4, por aí, de 13 a 14. E ela fala assim, eu não posso me apresentar diante do rei. Olha para isso, eu tenho que ser chamada, mas hoje o Senhor chama todo dia você, pelo seu nome. E aí Mardoqueu dá uma palavra que eu quero entregar a nós aqui, receber também. Não penses que pelo fato de estar num palácio do rei, que de todos os judeus só você vai escapar, Esther. Não pense. Ele diz assim, porque se você ficar calada,
Nessa hora, o socorro e livramento para os judeus virão. E ele fala mais, mas você e sua família vão morrer. E faz uma pergunta que eu quero fazer a você também. Quem sabe não foi por isso e por esse momento hoje de manhã que você não está aqui como rainha e rei e sacerdote? Quem sabe que não foi para poder evitar esse holocausto que Deus te deu, fez cair na graça do Senhor? Quem sabe que não é porque você está passando uma fase financeira difícil, que seu filho está afastado, que você está doente, tudo está desmoronando. Quem sabe que não é por isso que você nasceu para esse momento, você mudar a sua vida e a vida da sua geração. Você entende? Nada está fora do controle de Deus. O palácio pode ser um palácio real, como pode ser um quarto com um banheiro. Mas o momento é esse, onde quer que você esteja, você está ali para anunciar as grandezas e as maravilhas do amor de Deus. E quando esse telefone bloqueia de novo, ai meu Pai do céu, se fosse com o Luciano Subirá, isso não acontecia. Meu Deus, vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, Vasti é a igreja apóstata, é a igreja que não cuida da coroa, ela não se apresenta ao rei, é a igreja desobediente, que larga a sua fé, larga a sua posição, mas Esther é a igreja que sobe, é a igreja obediente, é a igreja humilde. E quando Esther percebe que realmente ela está ocupando um lugar na terra para fazer alguma coisa que mude a sociedade, os pobres, que mude as leis, editos, eu existo, você existe, você nem sabe o que Deus tem para você. E quando você se conscientiza disso, a sua vida muda. A sua vida muda, você, eu não estou aqui à toa. Eu vou produzir os frutos que o Senhor programou para a minha vida todos. Eu vou ganhar todas as pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Eu vou constituir família e vou consolidar a minha casa. Eu vou salvar o meu casamento. Se eu era mentiroso, vou deixar de mentir. E vai por aí. Porque eu estou entendendo que eu quero subir. E eu não sou uma igreja apóstata. Eu sou uma igreja que representa a coroa que não me é tirada. E quando Esther fala assim, tudo bem. Ela entende. Repete comigo, ela entende. Forte, ela entende. Finalmente entendeu. E eu profetizo essa manhã que você também vai entender. Porque o seu QI é alto. Porque você tem dons, talentos em artes. Você vai entender que em todas as coisas da sua vida, Deus tem um propósito para que você anuncie o seu grande amor. E a sua grande virtude, e não a sua vergonha. E aí eu profetizo que essa manhã o Senhor vai queimar o nosso coração, trazer à memória o nosso amor a Israel, trazer à nossa memória a nossa oração por Jerusalém, lugar onde aconteceu, acontece e acontecerá toda a história. Eu quero chamar a você que você volte ao seu primeiro amor, volte à sua identidade real, que a identidade que você tem vivido não é sua. E nada que o arrependimento não possa mudar a sua verdade agora, nessa manhã. Os anjos estão aqui e o Senhor está olhando os corações. Arrependa-se do seu pecado, chore, rasgue as vestes. E Esther fez isso, ela se humilha. Repete comigo, se humilha. Ela não fala de ninguém, ela fala assim, peça ao povo por mim. Peça que jejue 3 noites e 3 dias. Eu quero te perguntar uma coisa, qual é o seu problema? Não sei, nem eu quero saber, eu tenho tanto problema. Só tem uma coisa, nada que um jejum de 3 dias e 3 noites, sem água e sem comida, não mude uma história de uma nação, de uma pessoa e de uma família. Nada. Eu vou me colocar em jejum também. Eu vou guerrear no mundo espiritual. Peça que toda a nação judia ore por mim, jejue por mim. E assim que o Senhor, você sabe, ela se apresentou ao rei, sem ser chamada. E você sabe que ela, depois, não posso falar muita coisa, ela consegue, que o rei Assuero, a Bíblia fala, que quando ele a vê, ele tem misericórdia dela. Ele não a ama. Não fala, querida, que saudade, não.
cai na graça e na misericórdia diante os 3 jejuns de 3 noites e 3 dias, focando o alvo. Não só ela, mas todo o seu povo, toda a sua igreja, juntos, unanimidade, faz a diferença. Então Esther chega e o Senhor fala que ela cai na misericórdia, na compaixão do rei Assuero. Ele fala: pede, minha rainha, eu tudo te darei. Ele fala isso 3 ou 4 vezes no decorrer do livro. E na hora certa, ela fala assim: eu te peço que tu não deixes matar o meu povo e nem exterminar a minha casa, porque eu sou judia. E ela proclama. E isso acontece, Esther consegue livrar os judeus. Olha só o que conseguem. Do primeiro holocausto, do extermínio sobre a terra. Aí você pode pensar assim: ela era Esther, e você é Célia, você é a Regina, você é a Mariana, você é igual Esther. Não somos menores nem maiores. O poder está no jejum e na oração. E na unanimidade do povo em jejuar junto. Boicote de jejum, já pensou? Você tem que implorar para a igreja orar junto. Tem que implorar para a igreja chorar junto. Queridos, vamos ser mais humildes, e mais unânimes, e mais unidos, e obedientes ao Senhor. Nada pode deter isso. Quando acontece isso, eu quero apresentar a terceira igreja. Esther é a igreja que sobe. Esther é a igreja que tem a coroa até o final. Uma mulher pouco falada nesse livro. Eu vou falar pouco dela também. O nome dela é Zeres. Zeres era mulher de Ramã, um homem mau, um homem ambicioso, que sugeriu o extermínio dos judeus. E Zeres, a pouquíssima falada Zeres, mulher de Ramã, ouça só, representa uma grande parte da humanidade. Ela representa a noiva Nécia. E aqui tem um capítulo, vou ler para vocês aqui no capítulo 2, talvez, eu não estou errada. Ai, Jesus. Ok, aqui. No capítulo 1 ainda, tá? De Esther. 2, vou lá aqui. Vamos para o 5, para terminar. Aparece o nome Zeres. Poucas pessoas falam dela, mas ela é gravemente um mau exemplo. Sabe aquela mulher que fica assim, olha, o quê? O teu amigo, o diácono tal, fez isso com você? Fura o pneu dele. Eu me lembro muito bem, gente, quando eu era adolescente. Eu fui terrível. E eu odiava geografia. Eu odiava mesmo, era o professor de geografia. Ele era muito chato. Mas ele era muito picuinha. Eu amava geografia, mas ele... E uma vez eu falei assim, meu pai, por que ele não quebra a perna? Isso fui eu. Eu amo falar dos meus pecados, porque eu acho que nós somos todos um pecador aqui, né? Falei, puxa, ele não falta para nada. Ainda vem de terno, meu Deus, da aula aqui. Eu estava na 8ª série. E eu estava mal em geografia, assim, ele vai me ferrar. Vou reprovar por causa dele. Eu não gostava do professor, então reportava para a matéria, né? E aí falei assim, puxa, ele podia... Aí, uma perninha quebrada não faz mal a ninguém. Porque bota num gessinho, né? E o cara descansa. Ai, meu pai, por que o pneu do carro dele furava? Aí o cara vinha de ônibus. Aí eu falei assim, tem que ser a perna. Ele tem que sofrer um acidente levinho. Para a gente estudar um pouco, não sei o quê. Aí eis que chega a notícia, o professor quebrou a perna. Eu, meu pai. Aí alguém, foi? Eu não, gente. Eu já me arrependi. Mas foi muito bom porque ele não apareceu ali. Porque, graças a Deus, gente, ia todo mundo se ferrar ali naquela prova. Mas, sabe a mulher que dá sugestão errada na hora certa? Zeres, quando sabe da perseguição de Esther sobre Ramã, ela fala assim, quer se livrar de Mordecai? Ouça só, mulheres. Isso é uma palavra para mulher, tá? Eu sugiro você, faz uma forca para ele. Está aqui, capítulo 5 de Esther. E você vai ver que você vai conseguir matar Mordecai nessa forca. A Bíblia diz que quando o rei descobre tudo que estava por trás escondido, que fora Mordecai que livrara o rei da morte, e não Ramã, ele chama Ramã e diz assim,
Ali tem uma forca que a mulher dele mandou fazer. Eu vou repetir. Ali a 20 metros tem uma forca que mandaram fazer. Foi a mulher dele, o rei não sabia. Eu vou te enforcar, Ramã, nessa forca. E Ramã morre enforcado na forca que a mulher sugeriu. Esposas, pensem bem no que vocês falam para os seus maridos. Quando eles chegarem em casa nervosos, cansados, oprimidos, de não ter ganho o pão, sei lá de quê, às vezes, vocês sabem melhor do que eu. Pensa bem no que você sugere ao seu marido, contra o seu irmão da igreja, pensa bem, cala a sua boca, pensa, pede sabedoria, porque aquilo que você indica pode vir a ser a morte do seu casamento, a morte da sua família e a morte do seu esposo. E a Bíblia fala que Ramã é enforcado na forca que Zeres, a igreja louca, a igreja nécia, manda fazer. 3 mulheres, 3 igrejas. Mas nós estamos retendo aquilo que foi de Esther. No fim de tudo, Esther conseguiu evitar o holocausto dos judeus. Então, é decretado, como a Bíblia nos ensina aqui, nos últimos capítulos, a festa de Purim, que Israel acabou de comemorar nessa última madrugada. E eu achei muito necessário que nossa igreja retomasse o primeiro amor a Israel, retomasse o amor às convocações perpétuas e santas, guardassem os feriados que o Senhor nos ensinou, olhasse os 10 mandamentos que não estão abolidos, estão resumindo por ser vertical e horizontal, mas não estão abolidos. Os 10 mandamentos estão ali. Não adulterarás, não darás falso testemunho, não mentirás, e vai. Vamos viver aquilo que o Senhor colocou como perpétuo na nossa vida. E eu queria terminar a minha palavra dizendo que cada um de nós, a Bíblia nos ensina aqui, né? Pedro fala que temos vamos de novo, somos uma geração? Somos sacerdotes? Reais? Somos o quê? Nação? Povo? Para quê? Está fraco. Para que nós somos tudo isso, gente, em uma só pessoa? Para anunciar a virtude do Senhor. Querido, a tua posição na igreja, a tua função na igreja, o teu título na igreja, não te levará a subir com o eterno. E a vé voltará, Jesus voltará, mas você não subirá, ainda que esteja sentado todos os domingos nessa cadeira, se você realmente não tiver noção da sua amplitude de chamado. Eu queria, só um minutinho, preciso disso. Vamos terminar rápido agora. Deixa eu ver me ajudar isso aqui, Marcelo, pode me ajudar? Todos nós receberemos uma coroa da vida. Me dá aqui essa coroa da vida. Repete comigo. Eu quero a minha coroa da vida. Não tá, Marcelo? Você pode ser. Tira o óculos, por favor. Acredite. Todos nós receberemos. Está proposto que nós receberíamos a coroa da vida. Sabe a árvore da vida que está na moda? Gente, não quero que vocês fiquem rindo agora, eu quero que vocês olhem a coroa. Olha só, o Senhor nos dará a coroa da vida. A coroa está prometida à igreja na tipificação de Esther. Humilde, adoradora. E eu queria dizer assim, essa coroa, ela é incorruptível. 1 Coríntios 9, 24, 25, diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm de verdade, mas só levam um prêmio? Corra de tal maneira você e eu, para que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina.
aqueles para calçar uma coroa que vai ficar murcha, que a coroa dos atletas era de folha. Mas nós estamos atrás de uma coroa incorruptível. Uma coroa de alegria, regozijo. 1 Tessalonicenses 2,19 diz assim: por quem a nossa esperança é a nossa alegria. Queridos, a alegria é a força do Senhor, independente do seu cenário. Você pode dizer amém? Pensa na sua casa, pensa no seu armário, pensa na sua bolsa, pensa no seu banco. Está com conta negativa? Não interessa. O Senhor te dará uma unção de alegria, porque te dará a vitória e a solução. E Paulo escreve isso. Não só vós, o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é alegrai-vos no Senhor quando está em Penedo, não. E nem quando está em Búzios. É alegrai-vos sempre no Senhor. Quanto maior a sua dor, maior é a sua alegria. E o fruto é mais dócil. São os frutos mais dóceis que existem. São os frutos cheirados na dor em alegria. E Paulo falou: alegrai-vos sempre no Senhor. A coroa de alegria será a sua recompensa, onde Deus vai lhe enxugar todas as suas lágrimas. Quem tem chorado aqui diante de Deus, fala: muda a minha sorte, muda a minha família. Quem tem chorado, as suas lágrimas serão recolhidas e você receberá uma coroa da vida que é cheia de alegria. Essa coroa também tem justiça. 2 Timóteo 4, versículo 8 diz assim: já agora a coroa da justiça está me aguardando. Quem crê nisso? Existe uma coroa preparada para cada um de nós, nos aguardando. E diz assim: o qual o Senhor, reto juiz, que julgará todas as nossas palavras, pensamentos e ações, me dará naquele dia. Quem pode dizer isso? Eu creio que eu receberei pela minha fé, não pelo merecimento, essa coroa. Me dará naquele dia. E dará também a todos quantos amam a sua vinda. Por isso eu pedi aquele texto, aquele cântico. Aquele cântico que diz assim: eu sou estrangeiro, mas o Senhor vai te dar aquilo que está preparado para você. Herdamos essa coroa através da justiça de Cristo. Sem a justiça de Cristo, essa coroa não pode ser sua, porque ela é possuída em justiça e não adquirida pela força, nem o talento, nem o engano de coroas terrenas. É uma coroa eterna, prometida a todos que amam o seu regresso, o regresso de Jesus. Quem quer que o Senhor regresse de coração? Não levanta a mão, nem levanta a mão, só pensa. Então se prepara para isso, está chegando a hora. E diz também, para terminar aqui, olha, essa coroa é uma coroa de glória. E a casa do Senhor se encheu de glória. É uma coroa de glória. Segundo Apocalipse, escuta bem isso, 2:10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, porque tu sofrerás. Não temas. Igreja, nós estamos vendo aí uma terceira possível guerra mundial ou não, se não for agora, em breve acontecerá. Os planos de Deus acontecerão todos. E está previsto. Então está escrito aqui, segundo Apocalipse 2:10, não tenham medo do que está por vir. Não tenham medo. Eis que o diabo está para lançar em prisão. O diabo, não ele. Muitos de vocês. Para que vocês passem por provas. Muitas vezes você não tem discernimento porque o seu momento é difícil. É uma prova às vezes, irmão, que você está passando. E no nome de Jesus você sairá dela aprovado e vai cantar do outro lado o canto da vitória. Se você entender com discernimento o que está passando é para a glória do Senhor, você receberá glória. E diz mais: essa coroa é para todos os cristãos, mas especial é para aqueles que suportam os sofrimentos.
Ai, nós conhecemos muitas pessoas aqui envolvidas na obra, em outras igrejas. Eu vou dizer um segredo para vocês, como pastora. Todo mundo liga e fala, estou numa fase difícil, estou desesperado. E vai aí. Todos estamos passando provações. Aguenta, meu irmão. A persistência, a resistência, resiliência te fará um dia receber do teu Senhor, já pensou? Uma coroa que é só sua. E diz mais aqui. Essa coroa de glória é para aqueles que suportarem os sofrimentos que corajosamente enfrentaram. Não foram covardes, mas foram corajosos. A perseguição por causa de Jesus, até mesmo ao ponto de morrer por ele. Coroa da vida, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, relata: qual será o prêmio para aqueles que vencerem os desafios impostos nessa terra? Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, você consegue entender que está sendo provado? Você consegue entender porque está sendo disciplinado? E se você não está, eu vou te dizer uma coisa ruim. Deus disciplina todos aqueles que tomam como filho. E se você está sem disciplina, você não é mais filho, se tornou um bastardo. Acorda, levanta, anda. E diz assim: porque quando for provado, receberá uma coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para todos os que o amam. E diz para terminar: eis que eu venho sem demora. Eis que eu venho, Maranata, vem Jesus, eis que eu venho sem demora. Mas diz um conselho, recebe no teu espírito. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não se distraia. Guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E então, como Vasti perdeu a coroa, você pode perder a sua, se der bobeira. Cuida do coração. Blinda o coração de comentários. Blinda a língua de falar bobagens. Blinda a mente de pensar besteira. Volta a tua atenção, o teu corpo, os teus sentidos todos para o altar do Senhor. E fala: falta pouco, eu vou ser resiliente, eu vou aguentar, eu não vou pregar as minhas próprias palavras, eu não vou ficar inventando teoria moderna, eu vou viver a palavra que já é demais para mim. Tanta frase linda, mas o que me importa a mim é seguir o que o Senhor me ensinou, e que está na sua palavra e que não muda. Eu não sigo homens, eu sigo Deus. E quando você tem alertado a isso, levitas, cuidem do que o Senhor tem dado, um pouquinho. Sua neta, cuida dela, cuida, para que ninguém roube a sua coroa. Porque o Satanás está muito interessado de que você pegue, para que você perca a sua coroa. E dessa forma, eu quero terminar a minha palavra, deixando o coração de vocês aceso, uma chama mais forte. Pode me dar a coroa. Essa é uma coroa muito linda, mas aqui nos espera é muito mais linda ainda. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Mardoqueu, aquele judeu primo de Esther, era um homem cheio do espírito de sabedoria. Repete comigo: sabedoria. Qual é o contrário de sabedoria? Loucura. Mardoqueu, quando vinha Ramã, todo mundo tinha que se dobrar para Ramã. Ele não se dobrava. Ele perguntou: por que você não se dobra a mim? Porque eu sou um judeu. Eu só me dobro diante do meu Deus. Mas no batalhão, mais no cinema, mais na faculdade, muitos têm se dobrado aos deuses desse mundo e se igualam àquelas pessoas que não cuidam da sua coroa. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Igreja querida, amada, que o Senhor nos ajude a receber aquilo que Ele pagou com alto preço na cruz por nós. E hoje, terminando por
escrito, a festa de Purim, todos que possa ser Purim hoje, uma exaltação à igreja que sobe, uma exaltação a uma mulher de fé, que se põe em linha de morte para salvar o seu povo. E eu faço uma última pergunta a você: o que você tem feito para salvar seu filho, sua filha, seu esposo, as pessoas mais próximas de você, sua mulher? O que você tem feito? A rainha Esther tinha tudo assim, ó, Mardoqueu já era, eu cresci e casei, e vou viver minha realeza. Ela chorou, e ela falou: fazei jejum por mim por 3 dias sem comer nada. Eu farei jejum também, eu me colocarei diante do rei, ainda que eu morra, porque esse é o meu propósito. Então você saia do seu comodismo, saia de se dobrar a deuses desse mundo, saia de se dobrar à prostituição, ao adultério. Sabe como é que a gente adultera? Devagar e sempre. Tire os seus olhos daquilo que não é de Deus, tire o seu ouvido daquilo que não é de Deus, tire sua boca, o seu coração, a sua mente, e se torne um sacerdote santificado ao Senhor, consagrado, separado. Somos reis e sacerdotes. Apocalipse 5 fala que tinha que abrir o livro, mas ninguém era digno de abrir o livro. Então que alguém diz: eis que o Cordeiro de Deus, que nos fez reis e sacerdotes, Ele vai abrir o livro. Fomos feitos reis e sacerdotes para reinar sobre essa terra. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar esse cântico. Esquece quem está do teu lado. Feche seus olhos, olha para dentro de você. Há tempo, meus irmãos. Você tem 90 anos, há tempo de mudar. Você tem 80, 50, 60, não sei. Há tempo de mudar. O Espírito Santo levanta um clamor essa manhã. Aqui nós somos muitos. Se fôssemos 10 a tomar uma posição, levaríamos novo para a terra. Alcançaríamos nações, alcançaríamos a sociedade, alcançaríamos o coração do Senhor. Mas primeiro começa por mim. Eu sou sacerdote santo. Eu não me sujo com lama. Eu sou separado, consagrado. Sobre a minha testa existe uma coroa de ouro. Santo ao Senhor. Eu quero ser esse homem cheio de glória, de poder, autoridade, que glorifica ao Senhor. Eu quero ser aquele que anuncia a virtude de Deus, o amor de Deus com a minha presença. Tira, Senhor, da minha boca todo palavrão, mentira, corrupção. Não vou me vender, Senhor. Vamos cantar essa música. Feche os seus olhos. Nós estamos nos apresentando ao Rei dos Reis. Nós não estamos só aqui cantando. Nós estamos recebendo de Deus uma direção. Tu és Senhor. Apresenta-te a Deus, obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar. Tu és Senhor. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu Apresenta-te a Deus agora. receber. Oh, Ele virá. Maranata! A coroa daqueles que amam sua vinda. É pronto como ele irá. Ele vem. Ele vem. Ele Não vem. mais tristeza, não mais tristeza, não mais temor. Digno. Jesus, essa é a tua igreja. É a tua noiva que se apresenta, separada para Deus. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Levanta a sua mão agora. Nosso Deus. Todo louvor. Ei, solta a mão! Solta a mão! Levanta a sua mão! Adora!
Senhor, o nosso Deus. Salmo 150. Adora o Senhor, com júbilo, com palmas, com a tua mão.